Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Ciência Analítica aplicada ao negócio. Hoje falaremos em como planejar sua planilha. Nada mais é do que uma continuação do começo da aula passada, onde nós mostramos alguns itens essenciais para esse tipo de planejamento. Dito isso, vem comigo e vamos ver quais são esses itens. O primeiro item é importantíssimo. Você deve planejar se na sua planilha você vai ter uma tabela de dados, uma lista ou ambos. Uma lista, basicamente, possui cabeçalhos na coluna. Uma tabela de dados possui cabeçalhos em coluna e também possui cabeçalhos na linha. Basicamente, quando você quer cruzar um dado, você usa uma tabela de dados. E quando você quer mostrar os seus dados de uma maneira mais simples, você utiliza a lista. Vamos tentar entender como funciona um e como funciona outro, através de um exemplo. Imagine que uma diretora de RH de uma empresa fez 4 processos seletivos. Então, ela fez o processo A, B, C e D. Ela coloca em uma planilha A, B, C e D em colunas diferentes. Abaixo de A vem uma relação do nome de todas as pessoas que participaram do processo A. O processo B, abaixo dele, vem também o conjunto de nome de todas as pessoas que participaram. A mesma coisa para C e para D. Portanto, isso é uma lista. Agora, imagine que ela vai deixar nessas colunas A, B, C e D, como está, só que ela quer cruzar a quantidade de pessoas que atingiram determinadas notas. Então, ela coloca um outro cabeçalho nas linhas. Ela coloca 1, 2, 3 e vai até o 10. Portanto, na linha 5, são as pessoas que tiraram uma nota entre 5 e 5,99. Na linha 6, as pessoas que tiraram uma nota entre 6 e 6,99. E assim por diante. Então, ela quer saber a quantidade. Portanto, ela está cruzando nota com o processo seletivo que ela fez, A, B, C, D. Então, ela pode ter, por exemplo, numa coluna que nós denominamos processo A, é o cabeçalho A, cruzando com uma linha de pessoas que tiraram 8, por exemplo. E ali vem uma quantidade. Isso é uma tabela de dados. Uma lista, ela é mais simples e ela possui, portanto, cabeçalhos apenas na sua linha. Ok? Então, quer cruzar dados, planeje com muita antecedência se você precisa de um ou de outro, listas ou tabela de dados. E os seus dados? Eles vão ficar em uma guia única ou em mais guias? Você se recorda que nós vimos que o Excel possui várias guias? Você pode adicioná-las. Nós vimos que temos a Plan 1, a Plan 2, a Plan 3, e você pode mudar esse nome para o nome que você desejar. Porém, o que você tem que ter em mente no seu planejamento é os seus dados ficarão em uma guia única ou em mais guias. Se ficar numa guia única, pode parecer, em princípio, que é simples, que é mais fácil de trabalhar, porque os dados estão todos ali juntos. Mas, quando os seus dados se ampliam, quando a complexidade aumenta, é importante você organizar os seus dados em guias únicas e a demonstração desses dados em outra, e até mesmo o trabalho desses dados numa terceira guia. Pense nisso, planeje direitinho, devo ter meus dados numa guia única ou em mais guias separando esses dados que possuo. E fórmulas? Você terá muitas fórmulas em seu projeto? São fórmulas complexas? Às vezes, as fórmulas demandam uma análise anterior, para que você possa, primeiro, saber se aquilo que você tem em mente é possível fazer no Excel. Segundo, se o que você quer fazer no Excel pode ser simplificado através de uma fórmula. E terceiro e último ponto, você consegue simplificar as fórmulas inseridas, ou que serão inseridas na sua planilha? Você se lembra que nós comentamos que muitas pessoas, por falta de prática, por falta de conhecimento, elas acabam utilizando 5, 6 fórmulas quando poderiam utilizar 2. Portanto, inserir função no Excel é um processo que tem que ser planejado também, para que no futuro, hoje você está muito ocupado, muito focado talvez em um projeto, mas daqui a alguns meses ou anos, você pode voltar a esse projeto que você está fazendo hoje e não se recordar, o que é muito natural, de alguma fórmula que você fez. Portanto, você tem que deixar essa fórmula da maneira mais simples possível para que você possa entender e outras pessoas possam entender também. Lembre-se de Einstein. E é igual a mc ao quadrado. Portanto, Einstein mostrou que massa e energia e massa são as mesmas coisas. Ele fez muita matemática por trás, mas simplificou na hora de mostrar. É a mesma coisa. Pense nisso. Menos é mais. Isso tem que ser como um mantra para você. Menos é mais.
Planeje também se a sua planilha terá uma tabela que é preenchida automaticamente ou uma tabela fixa. Basicamente, uma tabela fixa é aquela tabela onde você insere um dado e nunca mais altera ele. Uma tabela que preenche automaticamente, ela responde a um estímulo de uma inserção de dados feitas por você ou feita por alguém. Por exemplo, tabela fixa: 1, domingo; 2, segunda; 3, terça. Isso é uma tabela fixa. Uma tabela que é preenchida automaticamente é aquela que você digita um dado, por exemplo, 1, e ela retorna domingo. 2, ela retorna segunda-feira. 3, terça-feira. Ou seja, ela depende de algo, de um input, para te dar um retorno. Depende muito do que você vai fazer. É mais vantajoso você ter uma tabela fixa ou uma tabela que é preenchida automaticamente? Depende. Planeje isso antes de fazer a sua. E gráfico? Você já pensou se a sua planilha vai ter gráficos? Caso não tenha, recomendo fortemente que você pense nisso. O gráfico ele traduz de uma maneira visual tudo aquilo que é analítico. Portanto, tenha gráficos no seu projeto para que todo o conteúdo apresentado por você seja de fácil compreensão a quem quer que seja, onde quer que esteja. Pense em gráficos. E seguindo aquele planejamento que nós comentamos já algumas vezes, ter uma guia específica para dados, uma guia para trabalhar esses dados e uma guia para apresentar esses dados. Quando você fala em apresentação, você tem dashboards. E dashboards, basicamente, você pode dividi-los em duas partes, internos e externos. Os internos entram em mais detalhes. Pense que, por exemplo, não só você, como pessoas do seu departamento estarão trabalhando neles, e esses dashboards que nada mais são do que uma compilação dos seus dados de uma maneira mais gráfica, podem ser apresentados com muitos gráficos e abaixo desses gráficos geralmente vem alguma informação, alguma análise. Já os dashboards externos, eles são um resumo daquilo que você planejou. Portanto, quando você quer tomar decisões do negócio, você faz um dashboard interno que é muito mais rico, com muito mais informações. Quando você tem que enviar alguma informação para um cliente ou para um outro departamento, você está fazendo um resumo daquilo que você planejou, para que alguma pessoa possa tomar uma decisão. E os seus dados virão de onde? Eu lembro que eu citei o SQL, o Access, base Oracle, mas pense que os seus dados podem vir também de bases externas que estão na nuvem. Por exemplo, o IPAdata, o IBGE, Banco Central. Você tem uma série de informações que estão na nuvem que você pode extrair. Falei inclusive também da BVMF. Você pode extrair uma base de dados gigantesca com muitas informações de ações, preço mínimo, máximo, enfim, uma infinidade de dados. Esses dados você pode obter, inclusive, da sua empresa. A sua empresa possui uma série de sistemas. Você pode extrair esses dados para trabalhar junto com o sistema que você trabalha e manipular esses dados no Excel. Dessa maneira, é importante você planejar de onde vai vir os seus dados para você entender como você vai poder trabalhar esses dados no Excel. E, evidentemente, não esqueça de normalizar os seus dados. Um exemplo clássico é o exemplo do João. O João tem acento. Quando você extrai esse dado de alguma base externa, ele pode vir, dependendo do sistema que você está trabalhando, com um caractere especial bem na letra do acento. Isso acontece muito. E aí, na hora de você trabalhar, não está bacana e você tem que normalizar o seu dado, tem que corrigir. Geralmente, quando os dados são pequenos, você consegue no próprio Excel normalizar, mas quando são muitos dados, você tem que trabalhar em conjunto com a equipe de TI para poder te ajudar nisso. Um outro exemplo é, na sua empresa talvez tenha algum software americano que vai vir, ou um software que não é americano, mas vem num padrão de data americano, que é diferente do nosso. E quando você traz para o Excel, não está no nosso padrão. Normalize sempre os seus dados para que você não tenha nenhum dor de cabeça no futuro. E falando em dados, você pode ou adicionar dados na sua planilha ou simplesmente atualizá-lo, seja de uma base de dados que está dentro do seu Excel ou fora dele. De qualquer maneira, você tem que planejar se essa adição de dados ou essa atualização vai ser feita por uma pessoa, por um processo automatizado. Lembra, pense sempre como um consultor, como uma consultora. Como essa planilha estará daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 2 anos e assim por diante. Se você pensa em ter dados mais atualizados, provavelmente você vai querer uma atualização diária. E dependendo de onde eles vêm, você pode ter uma pessoa que faça isso. Eu conheço muitas empresas que contratam jovem aprendiz, estagiário, para começar a carreira nessa empresa, atualizando só dados em planilhas. Se você planejar isso de uma maneira correta no começo, você
não precisará ter uma pessoa alocada para isso. Em outras palavras, isso aqui é essencial porque isso se chama custo. Pense em como você vai fazer isso e pense se a periodicidade de dados que você precisa realmente é de um dia, se são 2 dias, se é semanal, se ela é mensal. Pense nisso, é muito importante. Eu tenho certeza que vai poupar muita dor de cabeça de você no futuro. E o que a gente não quer é dor de cabeça. E o item 10 é um item polêmico, muito polêmico. Quando você conversa com algum profissional de uma empresa de visualização de dados, os chamados VAs, né, o VA, que é o Visual Analytics, essas pessoas vão falar para você que a ferramenta deles vai substituir o Excel. Ah, eu garanto que não. Garanto a você que não. Assino embaixo que você não vai largar o Excel. Não porque você tem uma paixão desenfreada por ele, porque você ama demais o Excel, não é isso. Mas o Excel é muito potente e ele é simples. Lembra? Menos é mais? Einstein, que nós comentamos agora há pouco. O Excel, ele é uma ferramenta simples que permite você ter respostas rápidas. E ele é uma baita de uma ferramenta. Hoje, quando alguém chegar para você e falar que existe uma ferramenta que vai substituir Excel? Não vai. Mas, quando os dados da sua empresa começam a crescer muito, o Excel não comporta mais eles. Aí você precisa ir para uma ferramenta customizada e trabalhar os seus dados nessa ferramenta. Existem muitas no mercado. Eu vou citar algumas. O Spotify, o SAS, existe o ClickView, o Tableau e uma infinidade de outras ferramentas, mas essas que eu citei são as principais. Com certeza vai ter que migrar para lá. Mas você vai ver que no futuro, tendo uma ferramenta dessa, que é bem bacana você pensar nisso, porque vocês vão ver que elas oferecem uma série de funcionalidades bem interessantes. Mas essas ferramentas vão buscar informação de diversas bases de dados, inclusive de planilhas do Excel. Garanto a vocês, garanto, não vai morrer o Excel. Vocês podem ter certeza disso, mas uma ferramenta de VA é muito importante para o seu projeto, para o seu planejamento, para que você possa ter uma tranquilidade, um provisionamento de que 2, 3 anos é necessário você comprar uma ferramenta dessas. E não é cara. Eu passo aqui para vocês uma estimativa anual de 40, 50 mil reais até 250, 300 mil. Portanto, vamos ver direitinho isso talvez num outro vídeo. E aí você fez seu trabalho, planejou, está tudo bacana. Como é que você vai compartilhar? Como é que você vai disponibilizar esses dados? Eu coloquei 3 maneiras aqui. Você pode mandar ou enviar seus dados impressos para alguém, por e-mail, ou disponibilizar online. Ou os 3. Portanto, o formato da sua planilha ela tem que estar adequado, ou tem que se adequar a esses modelos. Qual vai ser? São os 3 ou é só um? Por exemplo, você tem um vice-presidente que ele quer ir numa reunião e ele tem que ter um dado impresso ali para ajudá-lo numa apresentação, por exemplo. Mas esse mesmo vice-presidente gosta de receber por e-mail esse dado. Você vai mandar planilha para ele, vai mandar um resumo, vai mandar em forma de PDF, vai mandar em forma de infográfico, ou quando você disponibiliza online, você disponibiliza o quê? A planilha ou os dados que vão subir na nuvem em um site, talvez o institucional da sua empresa, vá pegar esses dados e disponibilizar, depende muito do que você vai fazer. Portanto, pense direitinho e eu tenho certeza que esses passos são os passos de sucesso para que você tenha muita tranquilidade no futuro e não tenha dor de cabeça. E olha que bacana, né? Foi bem tranquilo hoje. Tenho certeza que esses passos vão ajudar bastante você. É sempre bom ter a teoria no começo para depois entrar na prática. Na próxima aula nós vamos ver um pouquinho mais de teoria, vamos falar de entrada de dados e aí continuamos com todas as nossas aulas. Muito obrigado, um forte abraço. Não se esqueça de comentar caso você tenha alguma dúvida, dê o seu joinha e se inscreva no canal. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.